Sim, claro. Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém. Saúdo também nosso professor, nosso querido pastor Cleiton. Seja muito bem-vindo ao nosso grupo. Oremos então. Amado Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, por esta rica oportunidade que o Senhor nos concede de mais um dia estar na tua presença, por esta rica oportunidade, ó Deus, por este grande privilégio que temos de estudar a tua palavra, de estudar as coisas, Senhor, concernentes ao teu reino. Senhor, queremos te pedir graça, misericórdia sobre as nossas vidas e principalmente sobre a vida do teu filho, do teu servo, Senhor, que vai ministrar a tua palavra, o conhecimento, Senhor, vindo do teu trono. Usa-o, Senhor, como sempre tem feito e ajuda o teu filho, Senhor, a ser mais uma vez um canal, um instrumento de bênção para muitas vidas. Fica conosco, é isso que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Eu vou estar aqui antes. Todos estão conseguindo ver a apresentação? A tela apresentada? Eu estou vendo só uma tela preta. Eu vou soltar aqui a apresentação, logo após eu já vou estar apresentando o nosso professor, e aí nós já estaremos aí dando sequência. O movimento pentecostal moderno traça seus primeiros passos a uma reunião de oração no Colégio Bíblico Betel, na cidade de Topeka, estado do Kansas, nos Estados Unidos, em 1901. Ali, muitos chegam à conclusão de que falar em línguas era o sinal bíblico do batismo no Espírito Santo. Charles Parham foi o fundador dessa escola. Um dos impactados pela doutrina pentecostal foi William J. Seymour, um pregador negro que mais tarde viajou para Los Angeles, onde sua pregação provou o avivamento da Rua Azusa em 1906. O avivamento na Rua Azusa foi o primeiro avivamento pentecostal a receber atenção significativa, e muitas pessoas de todo o mundo tornaram-se atraídas para ele, inclusive os missionários suecos, Dana Viren e Daniel Berry, que aportaram no Brasil, trazendo a doutrina da atualidade do batismo no Espírito Santo e dos dons espirituais. Tal doutrina está ameaçada hoje em dia, e o Centro de Preservação e Estudos do Movimento Pentecostal tem o intento de defendê-la através de suas divisões. Através da divisão de preservação e memória, vamos resgatar a história da Assembleia de Deus e de seus pioneiros, pois entendemos que devemos utilizar as pedras do passado para construir pontes para o futuro. Por meio da divisão de informação, pesquisa e observação, vamos disponibilizar de maneira simples e objetiva as principais doutrinas pentecostais, de modo a serem compreendidas por todos os leitores, evitando assim que sejam destruídos por falta de conhecimento. E por fim, após entendermos a importância da nossa história, bem como a riqueza de nossa teologia com o auxílio da divisão e desenvolvimento vocacional, vamos colocar em prática os conhecimentos adquiridos. Nos acompanhem nas nossas redes sociais. Temos a certeza que Deus irá abençoar a sua vida através dos nossos conteúdos. O fogo jamais cessará. Essa é uma breve apresentação do nosso centro, que tem sido bênção aí para as nossas vidas. Eu quero já também apresentar o nosso professor, né? O pastor Cleiton foi um dos primeiros apoiadores desse projeto, logo no seu nascedouro, quando nós ainda não tínhamos nenhum apoiador. O pastor Cleiton deu seu apoio, disse que estava disponível, e hoje, né, corroborando com tudo que já tem dito, está aí para nos ministrar essa aula. É muito satisfatório nós termos o senhor aqui hoje, e é uma bênção. O senhor sempre tem sido uma bênção para nós, né, com os livros escritos, e também por ter nos apoiado. Nós somos muito agradecidos ao senhor. Então, aqui para citar algumas coisas daquilo que o nosso professor ele é doutor e mestre em teologia pela Faculdade EST, possui graduação em teologia pela Faculdade Evangélica de Teologia de Belo Horizonte, graduação em ciências contábeis, se eu não me engano, a primeira faculdade que o professor fez lá pela Fundação Universidade Regional de Blumenau. Também tem especialização em teologia e Bíblia pela Faculdade Luterana de Teologia. Atualmente é diretor da Faculdade Refidim
do Colégio Evangélico Pastor Manuel Miranda e também vice-presidente da SEDUC, que é a Associação Centro Evangélico de Educação e Cultura e Assistência Social de Joinville, em Joinville. Também, além disso, editor da Azusa, Revista de Estudos Pentecostais, da Revista da Faculdade Refidim de Joinville e da Revista Repas, Rede de Estudos Assembleianos. É docente e pesquisador na Faculdade Refidim, tem experiência na área de administração de entidades sem fins lucrativos, com ênfase em administração de unidades educativas, é membro do Conselho Geral da Rede Assembleiana de Ensino, membro do grupo gestor do RELEP, Rede Latino-Americana de Estudos Pentecostais, bastante importante, membro do grupo de estudos do pentecostalismo Refidim e também do Fórum Pentecostal Latino-Americano e Caribenho. Além de tudo isso, é pastor auxiliar lá na igreja de Joinville, servo do Senhor e um pentecostal fervoroso. Então, que Deus abençoe a vida do nosso professor. Fique à vontade, tenha toda a liberdade para falar conosco nessa noite. Obrigado, Felipe, pelo pentecostal fervoroso. É o que a gente procura ser. Nem sempre a gente mas a gente faz um esforçozinho, né? Quero dizer do prazer imenso que eu sinto de estar aqui com você, Felipe, pelo CEPEMP, mais uma vez aí, um grande prazer, né? E também ser um admirador desse projeto tão importante. Eu apoio porque eu vejo a seriedade de vocês e a importância que né? E vocês aí iniciando esse projeto tão importante, com certeza já rendeu muitos frutos e vai render muitos frutos. Obrigado, Felipe, pelo convite. E também prazer estar aqui com todos os irmãos e irmãs que estão aí, né? Um grande prazer mesmo, e especialmente com a irmã Aleph, né? Que também é uma pesquisadora, uma estudiosa. Estava para sair o livro dela, não sei se já saiu o livro, Aleph. Já, né? Sim, saiu. Pois eu não recebi ainda. Depois tu me passa o link para ver onde é que compra, tá? Que eu quero comprar o teu livro. É mais fácil falar pelo Facebook ou pelo Instagram? Pode ser pelo Instagram. No Facebook eu quase nunca entro. Tá bom? Tá bom, eu te mando. Tá, eu tentei obrigado. mandar para todo mundo que demonstrou interesse, mas uma outra pessoa a gente acaba esquecendo, né? São okay. milhares de contatos. Eu estou aqui no sul do Brasil, bem na pontinha, esquecido mesmo. Então tá bom. E também um grande prazer estar aqui com o meu grande amigo Moisés da Silva e o Natanael e a Célia, né, que são amicíssimos nossos. Vocês estão vendo aí um desses banners fechados, está com um passarinho na mão dele, né? E não é à toa, porque o pastor Moisés, ele é diretor de um lar que acolhe crianças em vulnerabilidade social, e ele trata essas crianças lá exatamente como um passarinho machucado, né? Então, ele pega na mão, ele dá água, ele trata e cura as feridas e devolve para a sociedade. Então, esse desenho, essa foto que está ali é uma foto muito emblemática e de estudo do trabalho do pastor Moisés, um grande amigo nosso. Então, obrigado aí, mais uma vez, Felipe. Não sei se já começo, queres dizer mais alguma coisa? Fica à vontade, pastor, tem liberdade. A dinâmica daí, Felipe, vai ser eu vou expondo e eles levantam a mão na medida que tem dúvida, é isso? Se alguém quiser fazer, tiver alguma dúvida, aqui o bom é que o Meet tem essa ferramenta de levantar a mão ali do ladinho, aí fica mais fácil. Aí a gente vai controlando dessa forma. Ok. Tá certo, então. Bom, então o tema da nossa aula hoje, né, a aula live, digamos assim, é sobre a obra de Cristo, né? E às vezes a gente pensa que a obra de Cristo, ela se resume àquele momento em que ele está lá na cruz, né? Nós vamos falar sobre isso, claro, mas a obra de Cristo não é somente a cruz, né? Ela, digamos assim,
clímax da obra de Cristo na história humana é a cruz, sim, mas não se resume à cruz, né? Porque quando nós olhamos lá para a criação, né, nós já vemos Jesus presente. Tem uma simbologia muito interessante ali nos primeiros 2 versículos de Gênesis 1, onde diz que, nos primeiros 2 ou 3, né, onde diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, ou seja, o Espírito Santo estava presente na criação, gestando a criação. Deus fez todas as coisas pela sua palavra, né? Ou seja, o Pai, ele cria todas as coisas através do Filho. A palavra ali seria o Filho, né? Portanto, Jesus está presente na criação de uma forma bastante intensa e vívida, né? E quando o homem peca e Deus mata aquele animal para com a capa daquele animal, digamos assim, o couro, né? Ele faz a vestimenta do homem que se sentia nu. Aquele gesto ali já é um gesto aonde aponta para Cristo, ou seja, Cristo já estava presente nesse gesto que Deus faz de vestir o homem que estava se sentindo nu. Nu aqui não no sentido físico, né, mas nu porque agora a sua vergonha interior, porque ele havia pecado, porque ele estava em uma situação vexatória diante de Deus, ele se sente nu, a sua alma está nua, no sentido de que, sem ele se cobrir, o outro ser humano ele tinha acesso à sua mais profunda individualidade, e como agora essa individualidade estava manchada pelo pecado, se o outro olhasse no fundo dessa individualidade pecaminosa, essa individualidade ela machucaria o outro. Então é justamente por isso que Deus veste o homem, né, para cobrir essa vergonha vexatória, essa sua individualidade nua que machucava o outro, né? Então Deus providencia a capacidade que nós temos hoje de podermos conversar, de estarmos juntos uns com os outros, sem que essa presença nos fira, porque se nós, como Adão e Eva, estivéssemos inteiramente nus com a alma, né? Estou falando no sentido de alma, um diante do outro, essa nossa individualidade exposta, ela sempre feriria o outro. Então, só é possível uma relação sadia com o meu próximo a partir dessa, digamos, dessa cobertura que Deus faz e que permite que eu esteja junto com o meu próximo. E uma outra forma em que Jesus está presente lá no início em Gênesis, realizando a sua obra, é quando Deus diz que a semente da mulher, se referindo a Cristo, pisaria a cabeça da serpente, ou seja, resolveria definitivamente o problema do pecado, né? E aí nós vemos Cristo presente em todo o Antigo Testamento, embora a revelação de Deus que aponta para Cristo, ela é progressiva, né? Ou seja, Jesus não está inteiramente exposto no Antigo Testamento. Nós hoje olhamos retrospectivamente para o Antigo Testamento e vimos Cristo nele, porque a nós Cristo foi revelado de maneira plena, mas naquela época Jesus não estava revelado de maneira plena e eles não conseguiam ver Jesus como nós o vemos, mas Jesus estava presente, né? Jesus estava presente tanto nos eventos,
Jesus estava presente em todo aquele sistema sacrificial do Antigo Testamento, no sentido de que tudo aquilo apontava para Cristo, né? Tudo aquilo que os sacerdotes faziam para cobrir o pecado do povo e todos aqueles animais que o povo trazia para serem oferecidos eram um simbolismo que estava apontando para aquilo que Cristo ainda iria fazer um dia. E Cristo também estava presente no Antigo Testamento quando Deus outorga a lei para Moisés, né? Embora a lei nua e crua, digamos assim, fosse uma consequência do pecado em si, né? Se não houvesse pecado, não precisaria haver lei. Então, é por isso que a lei tem um aspecto negativo, né? Tem muita gente que exalta a lei, claro que ela é importante e deve ser obedecida, mas a lei tem um sentido negativo muito forte. Ela só existe por causa do pecado. Se não fosse pecado, não precisaria existir a lei. Por isso que lá em Hebreus está dito que a nova aliança que é estabelecida em Cristo é superior à antiga, porque a antiga aliança, que era baseada na lei, tinha o seu aspecto negativo que provém do pecado, mas assim mesmo Cristo estava presente na lei, porque todo aquele que cumprisse a lei, que era a palavra de Deus, né? E aqui de novo a palavra é Cristo, todo aquele que cumprisse esta palavra estaria salvo, mas a gente sabe que é impossível qualquer ser humano cumprir a palavra, né, de maneira plena. E esta nova aliança que se estabelece em Cristo é superior à antiga, porque a antiga, como eu disse, ela é oriunda de uma necessidade negativa, que é o pecado, enquanto que a nova aliança ela traz a graça, que é algo positivo, que já estava presente com Deus até mesmo antes da criação do mundo, porque Deus já criou o mundo como um ato de graça, e a graça sempre esteve presente no mundo. Por isso, a nova aliança é superior à antiga, porque ela não é oriunda de um aspecto negativo, como a lei, ela é oriunda de um aspecto positivo da parte de Deus, que é a doação da sua graça, que aí sim nos habilita a viver a plenitude da sua lei. E Cristo também estava presente no Antigo Testamento, nos vários personagens bíblicos, né? Aí nós temos, por exemplo, a vida de José, que é um antitipo de Cristo, né? E aí a obra de José aponta para a obra de Cristo. Nós temos Jesus presente na vida, o simbolismo de Jesus na vida de Moisés, na vida de Davi, na vida dos profetas, né? Ou seja, Jesus estava presente, a sua obra estava presente o tempo todo. E também Jesus está muito presente nos profetas, né? Se nós olharmos para os profetas, todos os profetas estão falando de Jesus, e especialmente o profeta Elias, né? Do qual também tem um livro que eu escrevi sobre, aliás, o profeta Isaías. Tem um livro que eu escrevi sobre Isaías, o profeta messiânico, que é um dos profetas que mais fala sobre Cristo. Bem, e aí vem aquilo que eu dizia antes para vocês, eu não sei se eu consigo mostrar aqui, mas eu queria mostrar para vocês aqui um PowerPoint aqui, eu quero ver se eu consigo, vamos ver aqui. Aqui. Vocês estão vendo aí, sim, né? Bom,
aqui, então, nós temos uma linha, né, do tempo, disso que eu falei para vocês, né, em que aqui representa toda a história humana, né? Então vejam que a esquerda de vocês, nós temos um funil aberto, né, que vai se fechando. Esse funil aberto representa a plenitude do amor de Deus presente na raça humana antes da queda. Depois se dá essa queda e esse funil vai se estreitando, porque Israel, que havia sido escolhido para ser o salvador do mundo, não dá conta do recado e se afunila, né? Se afunila na cruz de Cristo, o único ser humano, o único homem perfeito que dá conta desse plano de Deus. E a partir disso, então, a história humana ela começa a se dilatar novamente, né? E aí surge a Igreja de Cristo, com milhões e milhões de pessoas que vão entrando no reino de Deus, através da Igreja de Cristo, que vão compreendendo a obra salvadora de Cristo, e, por fim, a nossa direita, de novo, a plenitude dos tempos, né, quando o reino de Cristo virá novamente em sua plenitude completa, né? Então, a gente vê que Cristo, então, é esse grande centro da história, né? Em alemão se chama Mitte, que é um termo teológico, né? Porque que aponta para essa obra completa de Cristo aí, né? Enquanto isso não acontece, né? Depois eu volto aqui para essa minha transparência aqui. Mas enquanto isso não acontece, né? Essa instalação do reino perfeito de Cristo, que é digamos assim, o ápice da obra de Cristo, é a plenitude desse reino vindouro, né? Que já acontece hoje, em parte, mas não em sua plenitude, que se instalará no futuro como uma obra, a obra acabada de Cristo, digamos assim, né? Mas vejam que, embora Cristo tenha um tempo cronológico em que ele morre, né, que eu mostrei ali para vocês, de Cristo como centro da história, dessa linha histórica do tempo quando ele morre. Na verdade, João faz uma revelação extraordinária, que ele diz o quê? Que Cristo é o Cordeiro de Deus morto desde a fundação do mundo, ou seja, antes de qualquer obra de Cristo relatada na Bíblia, antes de Jesus cronologicamente morrer, Jesus já tinha morrido no tempo no tempo Kairos de Deus, né? Ele já estava morto desde a fundação do mundo. Por isso, a gente não pode enxergar a obra de Cristo na cruz como uma consequência negativa do pecado, como é o caso da lei, né? A obra de Cristo na cruz não pegou para Deus resolver o problema do pecado do homem, ele não foi pego de surpresa, porque Jesus era o Cordeiro de Deus morto desde a fundação do mundo. Então, é como se Deus tivesse provisionado para o caso da liberdade que ele deu para o ser humano não ter dado certo, como de fato não deu. Deus criou uma provisão para que ele não fosse pego de surpresa, né? Por isso que João diz
que Jesus era o Cordeiro de Deus morto desde a fundação do mundo. Cronologicamente, e para que nós compreendêssemos o plano perfeito de salvação de Deus, foi necessário que Jesus morresse de forma cronológica dentro do tempo. Mas ele já tinha sido morto antes da fundação do mundo. Pois não, Felipe? Eu acho interessante disso que o senhor disse, que a gente consegue ver, nós hoje que já temos uma consciência e um conhecimento teológico maior do que aqueles que nos precederam, hoje a gente consegue ver essa revelação progressiva de forma, nisso que o senhor disse, eu consigo ver claramente uma revelação progressiva. O Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, ele é dito só no Novo Testamento, mas a gente vê isso, né, sendo anunciado de forma gradual e de forma progressiva, em tudo que o senhor explicou ali, no Éden, o cordeiro, um animal tendo seu sangue derramado para cobrir a vergonha do homem, no sentido espiritual, e também no sentido em que os sacrifícios também da mesma forma. Eu acho isso muito interessante, essa colocação, e eu achei importante fazer essa interrupção, porque é algo muitas vezes que está tão presente e parece tão claro para nossos dias, parece o óbvio, né? Mas muitas vezes o óbvio precisa ser explicado novamente, porque está tão na nossa cara e a gente não consegue ver essas coisas. Eu achei bastante interessante essa colocação e essa lembrança de que Jesus é o Cordeiro, né? A morte na cruz não foi um acidente. Deus, nossa, agora eu vou ter que enviar o meu filho para morrer por conta... Não, isso já estava tudo, de certa forma não, já estava planejado, já estava projetado, e só essa gradatividade dos fatos é que a gente vai entendendo no passar. Isso eu achei bastante interessante, só para fazer essa colocação, e que às vezes é uma coisa que está tão evidente, mas ao mesmo tempo está tão escondida, né? Legal. Felipe, bem lembrado isso. E agora é interessante, Felipe, dentro dessa tua fala aí, se o pecado tivesse pego Deus de surpresa, é óbvio que ele não criou o homem para o pecado, né? Isso é outra coisa que precisa ficar clara, né? Deus não criou o homem para o pecado, Deus criou o homem para o estado perfeito em que viviam Adão e Eva. Ok, mas Deus provisionou, né, esse escape para o ser humano. Agora, é revelador essa fala de João, quando diz que é o Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo, porque se assim não fosse, não seria possível ter salvação no Antigo Testamento, né? Porque um dos requisitos para a salvação no Antigo Testamento era o cumprimento integral da lei, né? Se a pessoa falhasse alguma dessas coisas, já falhou tudo. E justamente porque Cristo foi o Cordeiro de Deus morto antes da fundação do mundo, que também houve salvação no Antigo Testamento, senão seria muito complicada a salvação, né? Nós diríamos que a salvação somente aconteceria a partir do Novo Testamento. Aí tem gente que diz, será que os santos do Antigo Testamento estão no mesmo lugar que os salvos do Novo Testamento? Né? Tem gente que tem a ideia que os do Antigo Testamento estão em um lugar. Eu já vi gente ensinando isso, que os do Antigo estão em um lugar e os do Novo em outro. Não, se fosse assim, Jesus não teria sido o Cordeiro de Deus morto desde a fundação do mundo. Os salvos do Antigo Testamento estão no mesmo lugar onde estão os salvos do Novo, porque a obra de Cristo é uma obra completa, perfeita, abrangente na história passada, presente e futura. Não há comparativo na história humana para a abrangência, para a grandeza, para a magnitude da obra que Cristo fez
na cruz do Calvário, né? Então, a morte de Cristo, ela satisfez a necessidade, né, de que era preciso tirar digamos, essa malignidade do pecado sobre o homem, lançando todo esse pecado no ser perfeito que é Cristo, né? Porque Cristo, ele tomou sobre si toda a maldição da lei, tudo aquilo que nos diz respeito como transgressores da lei, como seres humanos perdidos e condenados à morte. Cristo tomou tudo isso sobre si, se fez maldição completa naquela cruz, né, para que nós fôssemos, então, absolvidos de maneira total. Então, o sacrifício de Cristo na cruz, ele aponta exatamente para aquelas mesmas coisas que os sacrifícios do Antigo Testamento faziam, mas o faziam de forma precária, provisória, passageira, e que não resolvia o problema do homem, né? Por isso, a morte de Cristo tem algumas conotações importantes, que é o seguinte: ela é o ato de redenção do pecador, né? Ou seja, o pecador deixa de estar no seu estado de perdição que ele estava até então, através dessa obra vicária de Cristo, né? E a palavra vicária tem a ver com a morte substituta, né? Alguém se colocar no lugar de uma outra pessoa, que foi justamente o que Jesus fez, que foi o que possibilitou a expiação dos nossos pecados, né? E quando nós falamos em expiação, nós estamos nos referindo a que Cristo tomou sobre si o pecado que era nosso, né? E a partir disso, então, Jesus promove para todos nós a reconciliação com Deus. A palavra reconciliação tem a ver com conectar novamente duas pontas que estavam desconectadas, digamos assim, né? Então, por causa da nossa condição de pecadores, nós estávamos completamente desconectados com Deus, e através de Cristo nós somos, então, reconciliados. Tem a ver com novamente, né? Porque aqui está se referindo à raça humana como um todo, e aí nós de novo agora podemos estar reconectados, digamos assim, para usar uma palavra moderna, né? Nós estamos reconectados com Deus, porque agora Deus não nos enxerga mais como pecadores, embora sendo ainda pecadores, mas ele nos enxerga através de Cristo, e nos enxergando através de Cristo, nós somos santos, e porque somos santos, nós podemos estar reconciliados com Deus, e estando reconciliados com Deus, nós podemos ter comunhão, intimidade, e sermos chamados de filhos, como nós o somos. Pois não, Felipe? Professor, aqui uma pergunta do Talvanes Ramalho. Ele diz assim: costuma-se dizer que estamos na dispensação da graça, e que a salvação hoje é pela graça. O senhor acha que algum dia a salvação não foi pela graça? Essa é a pergunta do Talvanes. Para isso, a gente precisa entender um pouquinho a diferença que existe entre lei e graça, né? A lei, ela, como eu dizia antes, ela foi instituída como consequência do pecado. Portanto, é uma conotação
negativa e ninguém tinha condições de cumprir a lei de forma plena. Mas, se ninguém tinha condições de cumprir a lei de forma plena, como as pessoas eram salvas? Por causa do sacrifício de um animal. Mas aí, o sacrifício de um animal tinha o poder realmente de aplacar o pecado, de perdoar o pecado? É óbvio que não. Esse gesto de matar o animal, ele estava apontando para aquilo que Cristo um dia faria. Logo, a graça também estava presente no Antigo Testamento, né? Então, a salvação no Antigo Testamento também era pela graça, embora a plenitude da graça ela foi revelada somente no Novo Testamento, né? Então, no Antigo, digamos assim, eles viviam as apalpadelas da graça. Agora nós vivemos a realidade da graça, porque Cristo já veio e nos revelou a plenitude da graça. Eu gosto sempre só para ilustrar a graça no Antigo Testamento, existem vários textos bíblicos que manifestam a graça de Deus no AT, né? Mas eu gosto sempre de exemplificar a graça presente no Antigo Testamento na história do rei Davi, quando ele peca com Batseba. O que acontece ali? Né? O primeiro filho morre, ok, né? Mas aí, desse mesmo relacionamento, digamos assim, torto de Davi, mal iniciado, uma mulher que não era dele, um assassinato que ele cometeu, é justamente fruto desse erro de Davi, que foi um erro terrível, que nasce depois o grande rei Salomão, né? que a Bíblia diz que foi um dos reis, o rei mais sábio sobre a terra, depois de Cristo, né? Então, veja, isso é um ato assim estupendo da graça de Deus presente no AT, que permite que o próximo rei de Israel se torne justamente aquele filho de um casamento que jamais era para ter acontecido entre o Davi e a Batseba, né? Então, nesse sentido, nós podemos ilustrar a maneira intensa como a graça estava presente também no Antigo Testamento. Ok, então, Felipe? Então, vamos prosseguir aqui, né? Lembrando que vocês sempre estão livres aí para a hora que quiserem interromper, né? A gente está aqui à disposição de vocês. Bem, por que uma das características da obra de Cristo na cruz tem a ver com a nossa reconciliação com Deus, como eu falava antes, né? Porque o pecado, ele manifestou a híbris do ser humano. Híbris, né, é um termo grego que significa a prepotência do homem em ser autônomo, sem depender da pessoa de Deus. Ou seja, quando o homem pecou, e isso é transmitido a todos nós, instalou-se em nós a híbris, ou seja, o desejo de nós sermos autossuficientes sem que a gente precise de Deus, né? Ou seja, nós queremos nos colocar com isso no lugar de Deus. E notem que esse é o mesmo pecado de Lúcifer, né? Lúcifer, ele quis se colocar no lugar de
de Deus. E essa é a característica principal do ser humano como pecador. Então, nós não somos... eu não sou pecador porque eu pratico pecados. Eu pratico pecados porque eu sou pecador, ou seja, a híbris está instalada em mim, né? Mesmo que eu não a reconheça, mesmo que eu admita que não seja assim, mas eu sou um ser humano carregado dessa híbris que quer ser sempre de novo autossuficiente e autônoma, sem depender da pessoa de Deus. E através da obra de Cristo, então, essa híbris ela é anulada dentro de nós, e nós somos reconciliados com a pessoa de Deus, de tal forma que Deus nos enxerga como se nós nunca tivéssemos cometido pecado algum, unicamente por causa de Cristo. Apesar de toda a malignidade do pecado que atua em nós, porém, através da obra de Cristo, então, nós somos vistos como essas pessoas completamente santas, puras, né, e dignas de estarmos com Deus novamente. E aí acontece uma obra muito interessante no coração do ser humano, como fruto dessa obra de Cristo, que é o seguinte: como nós fomos reconciliados com Deus através de Cristo, cessa de existir a inimizade que havia entre nós e o nosso Deus. E essa inimizade é um problema sério para o ser humano, porque é justamente essa inimizade que torna o ser humano um ser angustiado, né? Claro que nós nos angustiamos muitas vezes por causa das circunstâncias do nosso dia a dia, né? Coisas que a gente não previa que acontecessem e acontecem, e vice-versa. Isso nos causa uma certa angústia. Mas essa angústia, ela é superficial se comparada com a angústia que todos nós carregamos dentro de nós, porque nós somos inimigos de Deus, por causa dessa inimizade que o pecado causa em todos nós. E aí, mas como nós fomos reconciliados com Deus através de Cristo, cessa a inimizade que nós tínhamos com Deus. Se cessa a inimizade que nós tínhamos com Deus, o que acontece no coração do ser humano? É eliminada a angústia, essa angústia ontológica, né? Essa angústia mais profunda. Como eu dizia antes, não significa que essas angústias superficiais vão deixar de existir, porque nós continuamos no mundo atribulados e tal. Mas essa angústia mais profunda, né? Essa angústia do cerne do nosso ser, essa angústia, ela deixa de existir, porque a inimizade foi tirada de nós, e agora nós estabelecemos, então, uma amizade com Deus através de Cristo. Agora, aí entra uma outra coisa muito interessante que a obra de Cristo nos proporciona. Se nós temos agora amizade com Deus, o que caracteriza uma amizade? Eu não consigo ser amigo de alguém se eu não converso com essa pessoa, né? Se eu não tenho um relacionamento, se eu não amo essa pessoa, eu não consigo ser amigo de ninguém se eu não me relaciono, não converso e não amo. Então, como eu agora sou amigo
de Deus, surge no meu coração um desejo de desenvolver esta amizade. E como nós cristãos chamamos esta amizade, nós a chamamos de oração, né? De comunhão, de intimidade com Deus. Por isso, eu sou muito enfático em dizer: quem não tem desejo de amizade com Deus é porque provavelmente não entendeu a plenitude da obra de Cristo. Falta dar algum clique assim, né? Porque todos aqueles que são banhados pela graça, né? Que entendem o amor de Deus, a completude da obra de Cristo sobre a nossa vida, essas pessoas vão querer estabelecer uma amizade profunda com Deus, através desta comunhão, dessa intimidade, desta proximidade. Porque lá em Hebreus está dito que através de Cristo nos foi aberto um novo e vivo caminho de acesso direto para com o Pai. Ora, se eu fui alcançado pela obra salvadora de Cristo, logo eu vou querer me aproximar desse ser que tanto me amou. E se eu compreendo que esse ser tanto me amou, o meu amor por ele é uma simples resposta desse grande amor do qual eu fui alvo. Então, uma das grandes consequências da obra de Cristo na cruz é que o meu entendimento é aberto para compreender o grande amor de Deus sobre a minha vida, e se eu entendo esse grande amor de Deus sobre a minha vida, eu também vou amá-lo. E se eu vou amá-lo, eu vou querer estar com este ser que eu tanto e tanto amo, né? Por isso, para mim, é difícil entender um cristão que não queira ter um relacionamento profundo com este ser que tanto nos ama. Mas aqui eu não estou falando daquelas orações rotineiras, obrigatórias, e eu diria até mesmo farisaicas, né, que algumas vezes a gente faz, mas eu estou dizendo dessa oração da entrega, da rendição, da intimidade profunda, da comunhão plena, de receber mais e mais deste amor que vai nos curando, vai nos transformando, vai nos redimindo aquelas dimensões obscuras dentro do nosso ser, porque a gente nunca se torna um ser completo aqui, né? Nós sempre vamos ter áreas obscuras dentro de nós e que precisam desse toque curador de Jesus Cristo, e a gente precisa sempre, de novo, voltar a este lugar de intenso amor que nos cura, ou seja, é uma coisa que não tem fim. Eu sempre serei carente deste amor de Deus. Eu não posso abrir mão deste amor. Eu estarei perdido, né? Talvez não no sentido de ir para o inferno, né? Porque a Bíblia diz que uma vez que eu creio na obra de Cristo e me mantenho dentro do corpo de Cristo, eu sou salvo, né? Mas eu me refiro a essa perdição interior, a essa confusão que a gente vive se a gente não depender de Deus. O ser humano, quando não vive dentro dessa dimensão do amor de Deus, ainda que seja salvo, ainda que vai morar no céu, mas se ele não vive dentro dessa dimensão de sempre de novo compreender a grandeza do amor de Deus sobre as nossas vidas, nós somos seres confusos, né? Nós somos seres quebrados.
fragmentados. É só esse amor que consegue unir os cacos, os pedaços, é só esse amor que consegue nos fazer seres centrados, né? Seres que sabem o que querem da vida realmente, que apesar da confusão que esteja em volta, né? Mas a gente consegue, vivendo a realidade deste amor, a gente consegue organizar a nossa vida de maneira eficaz, talvez nunca de maneira completa, porque isso será só no reino futuro de Cristo, mas a gente consegue viver de maneira substancial, né, essa organização, essa profundidade do nosso ser, que vive em paz, com uma consciência apaziguada, com um coração descansado, né, com uma mente tranquila, que repousa em Deus. Felipe? Pastor, tem uma pergunta aqui, tem duas, na verdade. Uma de um tempinho já que eu tinha visto aqui e acabei não fazendo. O pastor Moisés, ele diz assim: que tipo de morte Jesus sofreu antes da que muitos aprenderam na cruz? É apenas simbólica? Eu acho que ele está se referindo àquilo que a gente estava falando sobre a morte de Jesus na eternidade. É que a verdade, assim, o tempo de Deus é diferente do nosso tempo, né? Nós vivemos em um tempo cronológico, né? De um antes, de um presente e de um depois, né? Mas a gente precisa se lembrar que, inclusive, o tempo foi uma invenção ou uma criação de Deus para comportar o ser humano. Deus não vive no tempo cronológico e ele não precisa do tempo cronológico. Nós é que precisamos do tempo cronológico. O tempo em que Deus vive se chama o tempo Kairos, né? O tempo Kairos de Deus é um eterno, digamos assim, é difícil para explicar, mas de uma maneira muito simples, o tempo Kairos de Deus é o presente eterno, né? Deus vive num pleno presente, que não tem passado e não tem futuro. Nós é que temos que ter isso, né? Mas a dimensão de tempo de Deus transcende esse nosso limite temporal, né? Então, é por isso que João diz que Jesus morreu antes da fundação do mundo, porque quando Deus criou o tempo e criou o homem, e notem que para criar o homem, Deus primeiro teve que criar o tempo, né? Não seria possível Deus ter criado o homem e depois ter criado o tempo. Ele primeiro teve que criar o tempo para inserir o homem dentro desse tempo, assim como Deus criou o espaço também, né? O espaço físico, aliás, para que inserisse o homem dentro desse espaço físico. Só que para Deus esse tempo não existe. Então, é por isso que Jesus morreu antes da fundação do mundo, porque para Deus Cristo já estava morto, né? já tinha feito a sua obra. Apenas para que houvesse uma compreensão humana é que no tempo Deus predestinou que naquele tempo Jesus nascesse, Jesus se esvaziasse da sua glória, nascesse, crescesse, e morresse na cruz e ressuscitasse, né? Mas para ele essa obra já estava pronta. No sentido de, eu entendo o que o senhor disse no sentido de presciência de Deus, né? Também.
Que a gente não, como a gente já falou no início, né? Deus não foi pego de surpresa. Então, na sua presciência, nesse eterno presente em que Deus vive, todas as coisas já aconteceram. O Talvanes até disse ali, nesse momento, agora, né? Deus está vendo Adão no Éden, essa palestra e a gente no céu, tudo ao mesmo tempo. Isso. O Talvanês fez um resumo fantástico disso. É isso aí mesmo. Uma outra pergunta aqui, pastor, que daí essa já é um pouco mais próxima daquilo que o senhor falou por último aqui, do Eduardo. Salvo engano, é nesse sentido que o senhor falou por último, que Abraão foi chamado amigo de Deus. Nesse sentido último que o senhor falou, antes de nós entrarmos na pergunta do pastor Moisés. Se o Eduardo puder só abrir o microfone e falar ali com a gente, porque talvez explicar o momento da pergunta seja mais fácil. E aí talvez eu tive que voltar na pergunta anterior e aí pode ter ficado um pouco confuso. Pode falar, Eduardo. Boa noite, graças e paz a todos. Foi no momento que o pastor falava sobre quem não gosta de semear amizade, não tem como se relacionar com Deus, ser alcançado ou desejar a salvação. Quando ele falava exatamente sobre isso, que da mesma forma que gostamos de ter relacionamentos, amizades, temos que ter o mesmo comportamento para com Jesus, para com Deus. É isso aí, pastor. Daí ele fez essa pergunta. Salvo engano, é nesse sentido, ou por isso, que Abraão foi chamado amigo de Deus? É a pergunta que ele faz para nós. A Bíblia chama Abraão de pai da fé, né? E quando nós estamos tratando de fé, a fé ela não tem concretude, né? A fé ela não tem nada para apalpar, ela não tem perspectiva concreta, digamos assim, que os olhos possam ver ou que se possa sentir ou perceber. Não, a fé, como disse já Kierkegaard, né? A fé é um salto no escuro. Ou seja, eu abracei Cristo, digamos assim, como um ato de fé. E depois é que eu vi que esse ato de fé ele se tornou uma coisa real e concreta na minha vida a partir das novas organizações que eu pude fazer a partir desse ato de fé. E justamente foi isso que Abraão fez, né? Abraão, ele tinha menos concretude do que nós, né? Nós, digamos, temos a palavra de Deus escrita, que a gente pode olhar, temos o testemunho dos irmãos, né? Temos pessoas que nos ajudam, mas Abraão não tinha nada disso, tinha ele e a sua fé apenas, mas ele se agarrou de uma maneira tão forte a essa fé que ele foi chamado também amigo de Deus, muito antes das facilidades para sermos amigos de Deus como nós a temos hoje. Abraão, para ser chamado amigo de Deus, ele não tinha nenhuma facilidade para isso, né? Ele tinha contrariedades à sua volta, um mundo pagão, muitos deuses, muita idolatria, confusão, cegueira, né? Mas ele não. E ele se apegou, digamos, a essa inconcretude, né? A essa escuridão que estava diante dele, sabendo que tinha algo para além dessa escuridão, né? E foi a partir dessa fé que ele pôde estabelecer essa amizade com Deus. Por isso que ele é chamado pai da fé, porque se fôssemos nós, nas mesmas circunstâncias de Abraão, provavelmente nós não conseguiríamos ter o que ele teve. Porque ele teve uma fé extraordinária para crer no impossível, né? Para se agarrar a esse Deus que lhe fazia a promessa. Então, é nesse aspecto aí, tá? André tinha levantado a mão, fala. Não, eu ia acrescentar justamente, mas aí acabou que essa discussão chegou no ponto, porque
sobre a questão da obra de Cristo e sobre a morte de Cristo, na verdade, né, ter alcançado também os crentes do Antigo Testamento. E eu vejo um outro aspecto também, eu não sei o que o senhor pensa sobre isso, nosso pastor, nosso palestrante, que eu vejo que a morte de Cristo ela teve poderes irradiantes também. A morte de Cristo foi tão poderosa, e o sangue de Cristo tem um poder tão grande, que nós muitas vezes não entendemos, não enxergamos, que teve poderes irradiantes, que na verdade, como nós estávamos falando aqui sobre o tempo, a morte de Cristo foi tão poderosa que ela transcendeu o tempo, o nosso tempo Cronos, né? E atingiu o Kairos, tanto que a Bíblia fala sobre isso. Mas tudo isso, na verdade, chega nesse ponto convergente que é a fé. Porque Hebreus diz que os antigos alcançaram por causa da fé. Então nós vemos que a base de toda a obra de Cristo está baseada nesse ponto. Aí acabou chegando na fé, por isso que eu até abaixei a mão. Foi justamente sobre isso. Que lá eles foram alcançados porque tiveram fé. E aí a obra de Cristo ela transcendeu tudo isso por causa da fé que nós hoje temos. Exatamente. Glória a Deus. Amém. Exato. Só que uma correçãozinha, você disse que o Cronos alcançou o Kairos, né? Foi isso? É o contrário, tá? É o Kairos de Deus que entra dentro do Cronos, né? Porque o Kairos de Deus é infinitamente superior ao nosso Cronos, né? Felipe, nós temos quanto tempo? Nós vamos, o nosso horário, pastor, até as 9h30. Tá, ok, tá certo. Tá, você quer ver mais alguma pergunta ou vamos adiante? Eu acho que o Talvanês aqui falou mais uma vez. Tem um texto em Hebreus que faz relação entre Moisés e sacrifício, não é isso? Tem sim, tem. Eu só não me recordo qual é, mas eu sei que tem. Em Hebreus falando sobre isso. Se o senhor se recordar. Eu acho que eu não entendi bem a pergunta dele. Tem um texto em Hebreus. Se ele pudesse falar, acho que era mais fácil. Pode abrir o microfone aí, Talvanês, e falar, por favor. Ok. Enquanto que ele acha ali, nós vamos caminhando para frente aqui. Irmãos, a obra de Cristo na cruz, vejam que não é uma obra que resolve apenas o problema do passado, que é, digamos, o pecado, né, do ser humano, no qual todos nós somos herdeiros. Também não resolve apenas os nossos pecados do presente, né? Então, veja, a obra de Cristo ela é tão abrangente que ela resolve o problema do pecado herdado, ele resolve o problema dos nossos pecados presentes, né? Embora a gente não pare de pecar, digamos assim, porque nós ainda continuamos no nosso estado de pecado, embora a obra de Cristo também nos ajude a ser santos, né? E aqui um paradoxo, porque a santidade de Cristo nos ajuda a não pecarmos mais, mas ao mesmo tempo nós continuamos pecando porque nós ainda não atingimos a plenitude de varão perfeito, né? de estarmos completamente livres do pecado, né? Nós ainda estamos, digamos assim, nessa tensão, né? entre o já agora e o ainda não, né? O já agora que se manifesta de maneira precária em nós e o ainda não que se manifestará de maneira perfeita e completa, né? Então, a obra de Cristo, ela resolve também esse nosso problema sério dos nossos pecados que nós ainda temos, né? No sentido de que eu acho uma afirmação muito interessante que o Martinho Lutero fez. Ele falou o seguinte, que
que o crente é como uma casta meretriz, ou seja, como que uma meretriz vai ser casta, né? E como que alguém casto vai ser uma meretriz. Mas é justamente essa a condição nossa. Ao mesmo tempo que nós somos santos, e aqui uma ambiguidade muito grande, ao mesmo tempo em que nós somos santos, nós continuamos nesse, como disse Paulo, nesse corpo de pecado, né? Então, a obra de Cristo resolve o nosso pecado herdado do passado, resolve nossos pecados do presente e resolve a nossa vida eterna, né? Porque nós alcançaremos um estado de vida perfeito por causa da obra de Cristo, em que para sempre nós estaremos livres do pecado. E aqui, de novo, entra um conceito muito interessante, porque o antônimo de pecado, embora, né, a gente diga que é a santidade, e é mesmo, mas essa vida de santidade, ela se resume numa palavra que é o amor. Porque se nós amamos a Deus e amamos o nosso próximo, nós vamos ter, digamos assim, uma baliza extraordinária para saber o que é certo e o que é errado. É como se dentro de nós tivesse uma força impulsionadora extraordinária que nos compele a fazer tudo aquilo que agrada a Deus, porque nós o amamos, ao mesmo tempo em que essa mesma força nos compele em direção, e Paulo usa a palavra o amor de Cristo me constrange, né? Lembram desse texto? Esse amor me compele a eu amar também o meu próximo, né? A amar os meus irmãos. E Jesus vai mais radical ainda, amar os inimigos e orar pelos que nos perseguem, né? Ou seja, viver uma vida de santidade como fruto da obra de Cristo sobre a cruz é viver essa plenitude, ou me esforçar para viver essa plenitude de amor que vai ao encontro de Deus sempre e vai também ao encontro do meu próximo. Então, se eu conseguir viver essa dimensão plena do amor, a minha vida é uma vida santa, porque eu consegui compreender qual é a essência da santidade de Deus que se manifesta nesse amor. Ora, se eu amo o meu irmão, eu não vou mentir para ele, eu não vou enganar, eu não vou trapacear, eu não vou me vingar, né? Eu não vou manipular, eu não vou querer abusar, né? E a mesma coisa com Deus. Se eu amo Deus, a Deus eu vou fazer de tudo para agradá-lo. Não que ele precise que eu o agrade para ser salvo, mas como uma consequência de eu ter compreendido a salvação, eu vou agora, de maneira graciosa, me colocar em direção a ele para amá-lo, né? E aí, nós temos, né, digamos assim, para fazer um resumão dessa obra de Cristo na cruz, para depois nós, se der tempo, falarmos um pouquinho sobre a ressurreição de Cristo, que também é uma obra dele, né? A gente poderia dizer que numa sequência lógica, mas não cronológica, né?
a redenção de Cristo, que é a sua obra de salvação, é composta de um único evento, né, que a gente pode afirmar que a obra vicária de Cristo, que é a morte substituta dele, em que ele tomou o nosso lugar, possibilita a expiação do nosso pecado, que é cobrir o nosso pecado. Estando o pecado coberto, existe a possibilidade da propiciação, né? E propiciação tem a ver com mover a ira de Deus contra o pecado, porque agora Deus não nos enxerga mais como pecadores, mas ele enxerga em nós a justiça de Cristo. Portanto, isso não fere mais a santidade dele, que, por sinal, possibilita para todos nós a reconciliação, que é reatar o relacionamento quebrado que a gente teve por causa da alienação do pecado, né? E aí a gente vai também falar sobre a ressurreição de Cristo, né? Paulo chega a dizer que se Jesus não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria completamente vã. Então, é justamente por causa da ressurreição de Cristo que Paulo, querendo resolver um problema sério que havia se instalado na igreja de Corinto, ele escreve 1 Coríntios 15, porque havia uma ideia helenista presente na igreja de Corinto, que afirmava que a ressurreição de Jesus fosse algo simbólico apenas, e que Jesus não havia ressuscitado, né? Então, Paulo, para corrigir isso, ele escreve todo o capítulo 15 de 1 Coríntios, onde ele afirma a ressurreição de Cristo. E a ressurreição dele é a garantia de que os nossos pecados, de fato, foram perdoados através de Cristo. E a ressurreição de Cristo prova a grande força, né, que tem o poder de Deus, e é a garantia de que nós, crentes, também um dia seremos ressuscitados por este mesmo poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos. E tem um texto de Paulo que diz que é por causa desse poder da ressurreição de Cristo que Deus vivifica os nossos corpos mortais. Aqui, vivificar os nossos corpos mortais tem a ver com essa pujança pela vida, né? Esse desejo de vida, de garra, de determinação, de superação que a gente consegue ter através de Cristo. Com isso, eu não estou querendo dizer necessariamente que os crentes em Cristo eles superam de uma maneira mais fácil os enfrentamentos da vida, mas talvez sim, né? Eu tenho a desconfiança de que quem compreende essa grandeza do amor de Deus e organiza sua vida em torno desse amor, amando a Deus e ao próximo, ele consegue superar essas limitações, precariedades, incompreensões, lutas, perseguições, misérias, angústias, né? Porque a gente sabe no que se agarrar, né? E quem não tem Cristo não tem no que se agarrar. Tudo que ele vai pegar é vão, né? Tudo que ele vai pegar é escapável, escorre pelo meio dos seus dedos. Agora, quando a gente, de fato, estabelece o centro da nossa vida em Cristo, nós temos no que nos agarrar. E tendo no que nos agarrar, nós superamos mais facilmente as dificuldades que a gente enfrenta, né? E enfim, todas as vicissitudes e intempéries e demais problemas que a gente tem.
Vamos então abrir para as perguntas. Nós estamos indo quase para o finalzinho aí, né? E vamos abrir para as perguntas aí, então. Não sei se tem mais aí, Felipe. Fala, Aleph. A Aleph quer fazer uma pergunta. Na verdade, assim, não tem muito a ver com o tema da aula. Para falar a verdade, não tem absolutamente nada a ver. Mas você citou o caso de Salomão e tal, que foi um filho bastardo e foi muito abençoado. Só que tem um trecho que eu li e que eu até anotei aqui, fala, é um trecho da lei, que quando eu li, na verdade, eu confesso que eu não entendi. E assim, e eu lembrei por causa dessa informação que o que você falou sobre Salomão, e não só sobre ele, tem outros casos na Bíblia também. Ai, gente, onde é que tá isso agora? Juiz, Deuteronômio. Achei. Deuteronômio 23, 2 a 3. A minha aqui é NVT. Se alguém for filho ilegítimo, nem ele, nem seus descendentes, até a 10ª geração, terão permissão de entrar nas reuniões sagradas do Senhor. Nenhum amonita, moabita, nenhum de seus descendentes, até a 10ª geração, terá permissão. E isso, aí eu até coloquei aqui. Como assim? A resposta para isso, Aleph, é aquela mesma, é graça, né? Porque vejam que a graça é tão superior à lei que ela, digamos assim, ela desobedece à lei, né? Ela transcende a lei. A graça, quando ela se impõe, por isso que eu afirmo que a graça de Deus é a coisa mais injusta que existe. Porque, olhando sob a perspectiva humana, né? Porque o que seria justo diante da condição miserável do ser humano é a perdição. Mas a graça se impõe, tornando os nossos esforços totalmente vãos e torna também sem efeito o pior pecado, né? A pior coisa que tenha sido feita. Uma vez eu escutei um grande homem de Deus dizendo o seguinte: olha, para que você entenda a graça, um minutinho só, tá? Ele falou o seguinte: para que você entenda a graça, pensa no seguinte: pensa o Hitler sendo salvo, né? que para nós é um absurdo, mas a graça é justamente isso. Por isso a graça é a coisa mais injusta que existe. Imagina Hitler estando com nós no céu. Quer dizer, se ele tivesse aceitado Cristo, óbvio, né? Óbvio. Mas, para a graça de Deus, Hitler poderia ser salvo se ele tivesse aceitado Cristo. Essa é a graça de Deus. É uma loucura total, né? É uma coisa que, para nós, é inconcebível, né? Inconcebível. Deixa eu só, antes de passar para o Eduardo, só me corrija se eu estiver errado, mas Salomão não era bastardo, né? A partir o bastardo seria o filho, e bastardo a gente está usando aqui no sentido de filho gerado fora da constância do casamento. Nesse caso, seria aquele que morreu, né?
Salomão já é filho de Davi com Batseba após ele ter tomado ela como esposa. Então, daí, nesse caso, eu acredito que não se aplica esse texto. Salvo engano, é isso, né, pastor? Ele já não era... Digamos assim, como naquele tempo a poligamia era uma coisa aceita, a gente diria que não era bastardo, né? Mas se fosse medido pelos dias de hoje, ele sim seria um bastardo. Depende do ponto de vista ali, né? Eduardo, pode falar, por favor. Só resgatando a questão do Cronos, do Kairos, com a palavra inicial lá do Gênesis, quando o homem peca, e também já pegando um gancho acerca do sacrifício no presente, de Jesus no caso. Um exemplo, o pastor falou que Deus, Jesus no caso, já estava morto no tempo de Deus, lá no Kairos. Isso, então, nos dá elementos para sustentar a ideia de uma vez, quando Adão e Eva pecam, o fato de ali eles já ter providenciado, Deus ter providenciado aquela vestimenta, significa que Deus ali já tinha olhado ou lembrou de Jesus morto lá no tempo de Deus, e, consequentemente, hoje, qualquer ser humano aceitando a Jesus como Salvador, Deus estará olhando ainda para Jesus ou estará olhando para a sinceridade do nosso sacrifício? Não, sempre o grande ponto central da história humana vai ser Cristo. Cristo é o ápice da história da humanidade, porque é em Cristo que se concentra toda a plenitude da divindade e é nele que se concentra também a plenitude da humanidade. Então, não existe possibilidade de salvação fora de Cristo. Toda a salvação presente, passada e futura é em Cristo e através de Cristo, né? E tem até uma corrente teológica, e especialmente aquela que é seguida pelo Mircea Eliade, que vai dizer o seguinte: até mesmo nas outras religiões, todos os sacrifícios que, ainda que precariamente, apontem para Cristo, ali também existe a salvação. Claro que isso para nós é difícil para entender, né? Mas eu estou aqui citando apenas para que se entenda que fora de Cristo não há a salvação, somente através de Cristo. João Pedro. Tá. Mais uma... Eu queria ouvir mais a tua opinião em relação a isso. E pessoas que nunca ouviram falar de Cristo e mesmo assim morreram. Eu não sei se vocês leram já um livro chamado O Fator Melquisedeque. Leram, né? E tem um outro livro também muito interessante que se chama Por Esta Cruz Te Matarei. Não sei se vocês leram. Mas em ambos esses livros, né, os autores que são cristãos, né, ortodoxos como nós, eles têm contato com civilizações que nunca ouviram falar de Cristo, não conhecem Deus como nós o conhecemos, não conhecem a palavra de Deus. No entanto, em todas essas civilizações, né, as originárias, no sentido de serem civilizações antigas, eles sempre tinham algum sistema de sacrifício, alguma coisa que, digamos assim, que revelava que ali estava Cristo, né? Algum lampejo, digamos assim, de que Cristo estava ali. E diante disso fica difícil para a gente dizer que alguém que não conheceu a Cristo não seria salvo.
Paulo diz que seriam salvos pela lei de Cristo inscrita nos corações deles, mesmo não conhecendo Deus, né? Digamos assim, eles seriam salvos pela capacidade que a consciência deles teve de perceber que existe alguém ou existe um Deus para além de tudo aquilo que eles entendem como vida ou como deuses, né? Existe uma, digamos assim, nessa linguagem mística, né? Existe algo para além, né? Algo que escapa a esse controle, algo que está que transcende a qualquer capacidade humana. Então, é baseado nisso que a gente pode dizer que mesmo quem não conheceu Cristo poderá ser salvo, porque, de alguma forma, o sistema religioso deles, de alguma maneira, apontava para Cristo. Digamos, haviam reminiscências na religião deles que apontavam para Cristo. Gente, nós temos aí bastante coisa para pensarmos. É importante dizer que todas as aulas que nós tivemos até agora não são suprassumo, né, de tudo o que existe, mas é só uma pontinha, né? Se a gente deixasse o professor Clayton falar aí várias e várias horas, a gente ainda não esgotaria o assunto, né? Nós estamos falando, nós estamos estudando, tendo como base a nossa declaração de fé. Pode parecer, né? Alguém pode dizer assim, mas o professor não chegou nem a ler a declaração de fé. Mas se vocês depois tiverem essa curiosidade de dar uma lida na declaração de fé, principalmente nesse capítulo, tudo que o professor falou está presente ali, e ele ampliou, né, muito daquele conteúdo que nós estávamos ali aguardando. Isso. A verdade, assim, o Felipe, tudo que eu disse aqui hoje tem como pano de fundo a declaração de fé. Até essa sequência que eu trouxe ali, o pano de fundo dessa sequência está na declaração de fé. Então, eu já até aproveitei, pastor, para falar isso, porque a gente sabe que muitas vezes as pessoas, quem não está acompanhando na declaração de fé não conseguiu pegar esse gancho, né? Mas todos aqueles que estão nos acompanhando aí, nós estamos hoje na nossa quarta aula, nós pulamos de propósito a aula sobre a identidade de Jesus, que vai ser a nossa próxima aula, né? Nós tivemos 4 até agora, só vou repetir aqui quem foram e o que já foi dito, e aí nós já estaremos encerrando. Nós tivemos a primeira aula com o pastor Gesiel Padilha de Siqueira, né, que falou sobre a Bíblia. A nossa segunda aula foi com o professor Maurício Capelari, falando sobre Deus. A nossa terceira aula, a aula passada, foi sobre a Trindade, com o professor Sandro Pereira, diretor da Faculdade Cristã de Curitiba. Inclusive, referenciou bastante o senhor aí durante essas aulas. Todas as aulas, inclusive essa, vão estar disponíveis depois lá no nosso canal do YouTube, tá? Aqueles que tiverem interesse em entrar no nosso grupo ali para estar mais por dentro, por exemplo, o Talva está dizendo, né, a primeira vez que ele assiste. Depois que nós encerrarmos, fique mais um pouquinho, eu vou estar passando, eu vou colocar aqui se o André quiser colocar ali, o número de contato para que esteja sendo colocado lá, ou até mesmo o link, André, se você quiser colocar o link de convite aqui no chat da sala, pode colocar, e aí a gente já vai estar recebendo todos, vai ser um prazer receber a todos. O professor Clayton, eu espero que essa não seja a última das aulas que ele nos traga, né? Quem sabe aí mais para frente a gente consiga combinar com o senhor uma outra aula, porque diversos dos assuntos que o senhor trouxe hoje, eu acho que geram alguns ganchos e algumas propostas bastante interessantes aí, que a gente pode explorar.
Nós estamos tratando sobre a declaração de fé, mas a nossa intenção, como foi colocado aí no vídeo do início, é trazer a doutrina pentecostal e a doutrina, porque as pessoas acreditam que a doutrina pentecostal ela é só pneumatologia, mas ela tem uma gama muito grande aí e caminha em todas as direções, né, da teologia sistemática, então eu acredito que tem bastante coisa aí para ser dita e o senhor com certeza vai voltar aí permitindo Deus. Então eu quero agradecer ao senhor mais uma vez pela disponibilidade, pela humildade de estar aqui. Nós somos uma instituição nova, né, mas que com a graça de Deus vamos estar crescendo, crescendo o suficiente para nos encontrarmos ali no nível dos pés do Senhor, porque mais alto que isso a gente não tem direito de chegar. Enquanto nós estivermos ali, sabemos que vamos estar bem acompanhados e que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a vida de cada um dos nossos irmãos que estão aqui. Eu queria que o senhor fizesse a sua colocação final aí, e se quiser também já apresentar os livros do senhor, que eu sei que tem vários aqui. Eu não coloquei, porque eu falei, deixa que o autor faça o merchan, que é mais fácil, né? Eu gosto muito, eu particularmente gosto e conheci o senhor a partir daquele A Obra de Salvação, que foi o livro de apoio da revista Escola Dominical, né? E que foi, inclusive, quando eu entrei nessa área, né? Acho que foi uma das primeiras revistas que eu comecei a dar aula de Escola Dominical. Então, eu achei bastante interessante. Então, se o senhor quiser falar, e depois já orando, nos despedindo, fica à vontade, pastor, por favor. Gente, a bateria minha está acabando e eu estou sem o cabo aqui, então vou falar rápido. Eu quero agradecer muito, Felipe, o espaço, né, que você deu para essa turma aí. Quero também deixar o convite que quando vocês acabarem esse curso aí do CPEMP, façam a sua matrícula na Faculdade Refidim. Nós temos o curso reconhecido pelo MEC, totalmente à distância, portanto, pode ser feito de qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Nós temos alunos da Noruega, do Canadá, né? Então você pode fazer. Reconhecido pelo MEC, isso que é importante. Então, fica aí o meu abraço para vocês e que Deus abençoe a todos. Vamos acabar antes que caia aqui vamos orar antes que acabe aqui a energia. Senhor, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com o irmão Felipe e com todos esses demais irmãos, amigos que têm desejo, fome, sede de estarem aprendendo mais. Abençoa esta iniciativa, abençoa as famílias de cada um, que o Senhor esteja abençoando a noite, permitindo que haja proteção, cuidado, amparo, e que todos eles se sintam acomodados no teu colo de amor, que o Senhor dirija a vida de cada um deles e que as circunstâncias difíceis possam ser resolvidas em ti. Abençoa também a iniciativa do irmão Felipe e toda a equipe que ajuda ele. Em nome de Jesus, amém. Amém. Deus abençoe, professor. Até uma próxima vez aí. Deus abençoe. Deus abençoe a todos. Na semana que vem estaremos aí novamente, na quinta-feira, falando sobre a identidade do Senhor Jesus. Tá, gente? Deus abençoe. Abraço. Professor, abraço.